Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Carlos, sou fisioterapeuta. Trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Aqui a gente desenvolve um trabalho que engloba desde atletas de rendimento, até pacientes críticos, né? Pacientes de ventilação mecânica. E esse canal tem o intuito de trazer algumas informações, até mesmo alguns detalhes técnicos para os colegas que estão começando na profissão ou algum estudante aí que deseja ingressar na profissão, que na minha opinião é a profissão mais bonita que existe. A gente passa também bastante orientação referente às curiosidades por conta do familiar. E a gente tem um cachorrinho aqui também que adora, né? Quando eu gravo os vídeos, ele sempre começa a latir. Eu tenho um cachorrinho, esse daqui é o escritório da minha casa, né? Daí fica o meu cachorrinho e os cachorros da vizinha disputando para ver quem late mais. Se você estiver me vendo pelo Facebook, vai lá no YouTube e se inscreve no canal no YouTube, tem bastante conteúdo lá. Geralmente, não são todos os vídeos do YouTube que eu publico no Facebook. Então dá um pulo lá que de repente você encontra outros materiais lá bem interessantes. Hoje a gente vai conversar sobre a tosse. A tosse é um tema bem controverso, né? É bem controverso e eu acho que é um tema bem curioso, de difícil compreensão para o paciente. Acho que talvez até de difícil compreensão para muitos profissionais. Então, o que vem a ser a tosse? A tosse nada mais é que um mecanismo de defesa do organismo. Sempre que a gente detectar que existe alguma coisa no pulmão, na via aérea que não seja ar, a nossa reação vai ser tossir. Agora, é ruim ter tosse? Não necessariamente, tá? Entendendo que a tosse é um mecanismo de defesa, eu não entendo isso como algo ruim. Porém, ele precisa ser observado. Uma tosse frequente, cabe alguma análise, de repente, alterações de medicamento? Claro, cabe. Agora, o que é importante para a gente aqui da fisioterapia respiratória? A tosse, ela retrata uma condição de força muscular também. Por quê? Porque a tosse nada mais é que uma expiração forçada. Tá? A tosse é isso. Eu puxo o ar forte, profundo, faço uma inspiração profunda e na sequência eu comprimo meu abdômen, comprimo o diafragma para ter essa expulsão do ar. Então isso depende de força muscular. Tanto que se você for colocar a mão no seu abdômen ou aqui nas costas bem abaixo, você vai sentir a contração muscular. Teve força muscular, você tem uma capacidade de tossir. Agora, quando o paciente não tosse, tá tudo bem? Não necessariamente, tá? Eu geralmente quando pego um paciente, estou atendendo um paciente, onde o paciente chega para mim e fala, um exemplo, um paciente com DPOC. Se esse paciente chegar para mim e falar que ele tá tudo bem porque ele não tá tossindo, eu já fico com o pé atrás. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco que para haver tosse é necessário força muscular, consequentemente fluxo de ar? Então, se esse paciente que tem, por exemplo, DPOC não está tossindo, ou está tudo bem, e se tiver tudo bem, que bom que está tudo bem, ou ele tem uma força muscular respiratória baixa, ou ele não está conseguindo gerar fluxo de ar. Esses são alguns critérios assim que a tosse me chama a atenção. Tá, agora, sempre para a gente da fisioterapia respiratória, é importante fazer a avaliação de tosse. No começo da minha profissão, como que eu avaliava a tosse? Eu chegava para o paciente e falava, tosse para eu ver. Quando era geralmente paciente idoso, ele falava, não vou tossir porque é ruim tossir sem vontade. Agora, por exemplo, eu não estou com vontade de tossir agora, mas eu consigo tossir. Tossir. Tá? Qualquer pessoa que tem um nível de força muscular, ela vai conseguir tossir. Eu lembro muito dessa idosa, uma idosa que comentou isso comigo,
ela tinha Parkinson e DPOC. Então eu pedia para ela tossir e ela falava isso para mim, não vou tossir porque eu não tô com vontade, é ruim não ter vontade, tossir sem vontade. E gerava uma certa divergência entre eu e o familiar. Por quê? Porque o familiar achava que estava tudo bem pelo fato dela não ter tosse. E na época, eu lembro que eles davam muito alimento para paciente. Segundo o que me passaram, né, essa alimentação que davam via oral para paciente era com o consentimento da fono e do profissional médico. Porém, né, para mim era contraditório, porque se ela não tinha reflexo de tosse, se ela broncoaspirasse, ela não ia ter capacidade de defesa. E para mim era colocado que estava tudo bem, né? E realmente eu não vejo como estar tudo bem se o paciente não tem reflexo de tosse. Agora, o que precisa para haver reflexo de tosse? Ter força muscular, tá? E excitação de algo que a gente chama, algumas estruturas que estão na via aérea, que a gente chama de receptor de tosse. Essa paciente ela acabou evoluindo para uma pneumonia aspirativa. Tá? Existe alguns indícios aí que a gente deduz que o paciente está fazendo a pneumonia aspirativa. O que é a pneumonia aspirativa? Quando o paciente broncoaspira e aquela secreção não sai. Por que eu suspeitava disso? Porque alguns parâmetros de avaliação dela eram extremamente baixos, como por exemplo um desse daqui, ó. Esse daqui é o peak flow, é o pico de fluxo respiratório. Então, a avaliação com ele a gente faz da seguinte forma. Então aqui, ó, esse êmbolo é um êmbolo vermelho desloca, tá? O meu chegou a 450. Se não me engano, está um pouco abaixo da normalidade para minha faixa etária. Daí aqui, abaixo de 150, 100, abaixo de 100, implica uma condição em que o paciente não vai conseguir gerar fluxo de ar, consequentemente ele não terá reflexo de tosse. Mesmo que eventualmente a secreção pare em uma região que tenha receptor de tosse. Tá? Então ele não vai tossir. Isso não sou eu que estou falando, tá? É o que tem na literatura, geralmente a gente passa isso para o paciente. Aí, às vezes o paciente confirma com outro profissional, né? E se o outro profissional não tem esse conhecimento, o outro profissional não vai confirmar. Mas realmente existe uma referência para o pico de fluxo expiratório para a gente poder analisar a perspectiva desse paciente tossir. Agora, então se ele tem, no meu caso, né, que eu tenho essa avaliação minha aqui é alta, sempre eu vou tossir? Nem sempre. Por quê? Porque às vezes a secreção que eu eventualmente tenho no pulmão, ela pode estar no alvéolo, e o alvéolo não tem receptor de tosse. Se o alvéolo não tem receptor de tosse, eu não vou tossir. Mesmo que eu tenha força muscular, tá? Só se eu de forma espontânea eu não vou tossir, né? Eu vou acabar tossindo como... agora, né, eu quis tossir, eu vou tossir. Essa tossida proposital que eu dou faz com que a secreção saia do alvéolo. Já o idoso, principalmente o idoso que tem Parkinson, o paciente com DPOC, ele não vai ter essa capacidade. Não vai ter essa capacidade de tosse. Às vezes, pode ser até mesmo uma pessoa ativa, mas ela pode ter a capacidade de tosse dela limitada. Ah, não, mas ele faz musculação. Faz musculação, mas você já avaliou o pico de fluxo respiratório dele? Né? Então, eu já avaliei muitos atletas que ele não tem um pico de fluxo respiratório muito bom. E às vezes ele é praticante de um esporte que não é um esporte aeróbico. Então, esse paciente pode evoluir a uma pneumonia. Exemplo disso é um colega que eu tenho, um nutricionista, ele ligou ontem à noite para mim para tirar algumas dúvidas que o irmão dele foi internado por conta de um quadro de pneumonia lá que eles estavam avaliando. Aí, se eu não me engano, o irmão dele é atleta, tá? Mas evoluiu para pneumonia. Daí, assim, são alguns fatores.
reflexo de tosse, hidratação, tá? E claro, boa alimentação. Mas o que cabe à fisioterapia respiratória basicamente é o reflexo de tosse. E para você ter tosse, conseguir gerar tosse, você precisa do fluxo de ar além da força muscular que você eventualmente tenha. Então essas são as características da tosse, né? Da importância de se ter tosse e o impacto da tosse na nossa vida. Nesse contexto, a fisioterapia respiratória acaba sendo uma forma de atuar na prevenção de algumas doenças, como por exemplo a pneumonia. Porque se você tem algum agente agressor, esse agente agressor é tudo que não é ar e foi para o seu pulmão, é agressor, e não tem uma capacidade de tosse espontânea, você pode estar evoluindo para uma pneumonia. E o que existe de interessante? A sua força muscular respiratória, que indiretamente a gente chama de PImax, ela é proporcional ao diâmetro alveolar. E se você não tem essa dimensão do qual o nível da sua força muscular inspiratória, você não vai ter essa perspectiva, sabe? E a força muscular respiratória, ela não está em função do fato de você ter necessariamente uma força de perna boa, tá? Depende de outras questões aí. A forma de se avaliar o pico de fluxo expiratório, né, para a gente ter uma perspectiva do paciente, se o paciente vai ou não ter essa capacidade de tossir, já é a única forma? Não, a gente pode entender a complexidade da questão de gerar força para tosse em cima de um teste espontâneo, pedindo para a pessoa tossir. Ela teve essa capacidade de tossir, a gente fica um pouco mais tranquilo. Agora, como se o paciente não tem essa capacidade de tosse, o resultado de pico flow dele é baixo, como fazer para ele evoluir a ponto de ter a tosse? Que aí seria o que eu falei, né, a fisioterapia respiratória no sentido de prevenção. No começo da minha profissão, eu usava muito a conduta expiratória, então eu usava muito fortalecimento expiratório para ter essa perspectiva, né? Então o paciente soprava, e às vezes ele se desgastava em força e gerava tosse. Beleza, foi bacana, só que antes dele ter esse nível de tosse, ele teve um desgaste muscular grande. Precisa, né? Eu não sei, desgaste muscular, principalmente se a gente estiver falando de DPOC, é algo ruim. Eu não vejo isso como uma coisa boa. Por isso que eu sou um pouco chato aí na questão de critérios para trabalhar com DPOC. O tanto de exercício que a gente vai jogar para esse paciente, esse tipo de coisa. E sempre procuro avaliar dentro dessas perspectivas outros recursos que eu tenho para avaliar. Então, no começo da minha profissão, trabalhava muito com treinamento respiratório. Porém, se você for analisar, a tosse, ela é uma inspiração forçada? Sim, ela é uma inspiração forçada. Agora, a inspiração forçada, ela tem que ter primeiro uma inspiração profunda e forte, porque a inspiração é que vai dar capacidade para gerar pressão negativa, que é o que entra o ar, quanto maior o volume de ar que entrou no pulmão, mais ar sai. Mais ar saiu, melhor o fluxo de ar. Se o fluxo de ar é melhor, a perspectiva de higiene brônquica é infinitamente melhor. Hoje, o que eu estou fazendo na minha profissão? Estou parando um pouco de trabalhar com treinamento muscular expiratório. Tá? Eu tenho os recursos de treinamento muscular expiratório, uso um pouco, mas a essência do meu trabalho dentro da minha visão hoje é favorecer o processo inspiratório. Ah, mas ele é DPOC. Mesmo o DPOC, porque quando a gente favorece esse processo inspiratório, se a gente estiver falando de um paciente com DPOC, a gente vai favorecer a entrada de ar. Favorecemos a entrada de ar, consequentemente favorecemos a saída. É claro que no DPOC isso daí não vai ser de forma plena, né? Porque a característica dele já é a limitação de fluxo respiratório. Então, claro, com o passar do tempo a gente vai estudando, mudando as visões, e eu tô chegando nesse nível de entendimento onde eu tô aplicando mais
o treinamento muscular inspiratório, técnicas para favorecer a inspiração, do que necessariamente a expiração. E o grande recurso para isso é o Power Breath, tá? Esse daqui é o meu, é o que eu uso no meu dia a dia. Então tem um branquinho aqui, né, que geralmente eu uso para aulas, cursos ou exemplificação em vídeos. Esse daqui, na verdade, é o mais difundido, né? Mas existem outros modelos, como por exemplo esse daqui, que é um aparelho que ele vai trabalhar a sua inspiração forte, inspiração profunda. Existem várias técnicas que a gente pode utilizar no Power Breath. Agora, eventualmente, eu usei e não funcionou. Isso daqui tem que ser usado de uma forma prescrita corretamente. Sendo prescrito de uma forma correta, bem avaliado, ele vai funcionar sim. Claro que daí eu já não tenho uma doença pulmonar complexa. A perspectiva de funcionar em mim é um pouco maior do que em um paciente, por exemplo, com DPOC. Mas hoje eu tenho trabalhado muito com esse tipo de aparelho, tá? Mas Carlos, e aquelas manobras você não faz? Como eu falei, estou partindo para mais esse tipo de recurso. Faço as manobras ainda? Faço, tá? Agora, ela vai ter uma efetividade grande? Ela vai ser efetiva. Como, por exemplo, o que eu tenho observado muito na minha rotina é você trabalhar com técnica de drenagem associada a compressão e descompressão em pacientes com bronquiectasia. Eu tenho conseguido gerar uma mobilização de secreção bem maior, tá, do que com outras técnicas que eu trabalhava. E eu sei que na literatura não tem muita coisa favorável para isso, né? Pelo menos muita gente diz que não. Mas com essa busca de leitura, eu estou descobrindo algumas coisas até interessantes e colocando em prática no meu dia a dia. Agora, igual esse daqui, mesmo para gerar tosse, eu não vejo melhor. Mas por que você fala isso, sendo que esse aparelho não pode ser usado em momentos de exacerbação e ele é um aparelho inspiratório? Sim, eu até uso um aparelho desse em situações de exacerbação, mas com critério de prescrição de carga. Tá? Agora, lembrando que ele é um aparelho que você vai treinar a força inspiratória, que é a capacidade de gerar pressão negativa. E gerando essa pressão negativa, a tosse vai acontecer. Tá? Ela pode não acontecer na hora, porque como eu falei, se a secreção, o agente agressor tiver no alvéolo, não vai ter tosse na hora mesmo. Tá? Então vou aspirar. Não adianta você enfiar uma sonda na via aérea do paciente, sendo que a secreção está no alvéolo, supostamente está no alvéolo, né? Porque a gente não vê. A gente sabe que a secreção não saiu, mas se a secreção não saiu, você trabalhou, estimulou o músculo inspiratório, o paciente tinha um nível de pico fluo ali até alto. A tosse não veio, a única explicação é que se ele tiver secreção, a secreção está em um lugar que não tem receptor de tosse. Aí, com esse trabalho que foi gerado, você vai acabar mobilizando essa secreção por uma via aérea mais superior. Em questão de algumas horas, o paciente vai tossir. Então, a tosse é necessariamente algo ruim? Nem sempre. Tá? Durante esse período, esse período que eu vivenciei a profissão, eu comecei a aprender que a tosse não é necessariamente algo ruim. Tá? Ela pode acabar sendo um bom aliado e às vezes até mesmo um indicativo da qualidade do atendimento da fisioterapia. Então, por exemplo, durante a minha carreira eu perdi muito paciente, né? Quando eu atendia por plano de saúde, o familiar do paciente ligava no plano e falava, não, não manda mais esse fisioterapeuta aqui não, porque ele sai daqui, meu pai não para de tossir. Eu acabava sendo retirado do paciente, mas assim, com felicidade, porque a nossa proposta é essa, gerar fluxo de ar. Não vejo como a nossa proposta ser simplesmente enfiar uma sonda na via aérea do paciente. Nosso grande diferencial é a capacidade de gerar fluxo de ar. Certo? Esse era o bate-papo que eu gostaria de
de ter com vocês hoje, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Acabou sendo um vídeo longo, mas geralmente quando eu me empolgo para falar, os vídeos acabam sendo longos, né? Espero que não tenha sido um tema maçante. Particularmente é um tema que eu gosto. E se você assistiu o vídeo até agora, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Procure assistir o vídeo de ontem também e aguarde o vídeo de amanhã. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!